Boa noite, meus amigos do SBE, da Sociedade Beneficente Espírita. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da nossa irmã Edilane para esse momento de palestra aqui no espaço de vocês, online, onde a gente está vivendo esse afastamento social. Por enquanto, a gente vai se cuidando. Boa noite, Edilane. Bem-vinda. Me dá um ok se está me ouvindo bem, se estão me vendo e me ouvindo bem. Boa noite, Vinícius. Bem-vinda, Ana Cristina. Que bom estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho hoje de um assunto que pode mexer com alguns, outros que de repente podem ter uma desenvoltura melhor nesse tema. Oi, Lorena, quanto tempo? Bem-vinda. Bem-vindos todos aí. E a gente vai iniciar com uma leitura, depois uma prece, e vamos falar sobre a nossa constância espiritual. Se estamos ou não estamos sendo constantes e alinhados, de fato, com uma vida espiritual que vá proporcionar um engrandecimento interior, e não um engrandecimento ególatra, né? Que às vezes a gente acaba descambando nesses termos. Que bom, deram ok aqui do som da imagem, obrigado. E, então, vamos lá, a lição 62 do Fonte Viva, que tem o título Devagar, mas sempre. Diz Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Observa o espírito da sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. A mais famosa das páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouros e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunta de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, para que não modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto. É indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. A ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. A lição para a gente ir esperando nossos irmãos chegarem e se conectando com o mais alto, entrar em sintonia. Também tem a ver com o tema da noite. Logo mais eu vou voltar a essa lição, que é de número 62 do Fonte Viva, nosso espírito
querido Espírito Emmanuel. Bem-vindo aos irmãos que foram chegando, Nadir, Sônia, Lorena, boa noite aí todo mundo. E estamos aqui para a gente se reunir em pensamento, em vibrações positivas. E vamos fazer a nossa prece, então, inicial, rogando do mais alto a bênção aos nossos lares, a uma conexão fortalecida de amor, e assim sentir em nossos corações a vibração do Cristo, o Evangelho vivo da Boa Nova em ação, derramando em nossas mentes e buscando de nós mesmos a sabedoria que está lá, latente, e assim exercitar esse amor, não um amor superficial, mas um amor engrandecedor, divino, pulsante, e seguirmos firmes, Senhor, nessa jornada espiritual que é de uma beleza inigualável. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, podendo entender essa busca espiritual e tentar exercitá-la de forma verdadeira. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje, o tema constância espiritual. Somos ou não somos constantes espiritualmente? Esse tema me chamou a atenção por um fato de uma coisa que eu já mesmo vivo, né? Eu comecei a notar que eu estava sendo inconstante nas questões espirituais. Aí a gente pode até pensar, deve ser por conta do afastamento, não. Mas, na verdade, foi uma reflexão que eu fiz a partir desde o momento que eu fiz a primeira leitura espírita e aquelas leituras que a gente tinha, por exemplo, do Fonte Viva. Na época eram os livros do De Luca, que eu também estava lendo, e aquilo me arrebatava, né? Eu chegava, às vezes, sozinho em casa, estar lendo e chorando. E hoje em dia eu leio, mas não choro. Aí eu fiquei pensando nesse questionamento, fiz esse questionamento para mim mesmo. Cadê a emotividade, né? Cadê a paixão? E eu, de certa forma, comecei a me cobrar isso, não com uma culpa, mas de certa forma, com um exercício de autoconhecimento. O que mudou, o que eu sentia na época, quais eram os desafios daquela época, quais eram as minhas dificuldades, em que ponto do mapa do conhecimento próprio eu estava e onde eu estou hoje. Então, a gente vai notando que, com o caminhar dos meses, como a gente viu, né, devagar, mas sempre, dos dias, dos meses, dos anos, e a gente vê que a gente modifica a forma de ler, de ver, de orar, inclusive. Se você se lembrar das suas orações de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, orações, né, da sua juventude, por exemplo, você vai ver e vai buscar na memória como eu rezava, como eu orava. E como eu oro hoje? Eu continuo orando? Naquela época eu orava e hoje eu oro? Então começam a surgir esses questionamentos. E a gente vai falar um pouco dessa constância espiritual. Então, o primeiro trecho que a gente traz aqui está em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, onde diz: orar sempre e nunca desfalecer. Já temos aqui uma dica, né? Essa atitude orante que a gente busca, orar, e a palavra sempre, que o evangelista coloca aí, é uma palavra-chave. Porque, será que eu estou orando sempre? Mas o que é orar sempre? É orar todo dia, às 8 horas da manhã, e antes de dormir? É orar todo dia, às 18 horas? Isso é orar sempre? Então, a gente pega esse sempre como algo realmente eterno. Então, eu ter uma vida, dedicar uma vida orante. O que é a vida orante? Eu estar sempre pensando em estado de oração? Não,
mas é atitudes positivas dentro de si, atitudes positivas no pensamento, pensamento voltado para o bem e não para o que é o malicioso. O pensamento estar sempre conectado com as sintonias mais elevadas e não estar conectado com o que André Luiz muito bem fala, quando o mal não merece comentário em tempo algum, mas, na verdade, a gente está sempre conectado com esse mal, querendo comentar esse mal, querendo se conectar com esse mal. Então, estar com essa oração constante, com essa atitude orante na vida, ela é muito forte. Não é o momento da oração, mas é estar em estado positivo, de elevação e de sintonia mais fina a todo momento, a todo instante. Certo? Então, orar sempre e nunca desfalecer. Então, e nunca sair do rumo, e nunca justamente ser inconstante. Então, a gente vai tentar chegar aqui no fim da noite tendo o entendimento da minha constância espiritual, que cada um vai encontrar a sua. É muito, né? Às vezes a gente tenta, de certa forma, fazer uma receita de bolo para seguir, para uma busca de uma reforma íntima, ou para uma busca de autoconhecimento, mas cada pessoa vai encontrar o seu trejeito de encontrar-se. Cada pessoa vai encontrar uma forma de conexão mais fina que lhe fala. Assim como, por exemplo, se eu colocar aqui 5 músicas, vou colocar aqui 5 músicas diferentes. Cada um vai se afinizar com uma música. Né? Mas todas as músicas... se ele colocar um funk ali, será que eu vou me afinizar? Mas não, vamos pensar em músicas elevadas. Se eu colocar 5 músicas elevadas e pedir para todos vocês escolherem, um vai escolher uma, outro vai escolher outra. A mesma coisa nas questões alinhadas às buscas espirituais. Vai ocorrer da mesma forma. Então, a gente tem aqui uma carta de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Lá ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Seu trabalho não é em vão. Primeira linha ali a gente tem, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então, a gente já vê que essa constância espiritual tem a ver com a nossa firmeza também espiritual. Que quando a gente não está firme espiritualmente, a gente desfalece e a gente fica inconstante na nossa busca espiritual. A gente acaba se tornando errante nessa busca e de certa forma, perde o fio da meada para poder alcançar um quê mais elevado. Então, ser firme. Como eu alcanço essa firmeza? Novamente, a gente não está aqui num curso de reforma íntima. O que me deixa firme? O que me torna firme? Lucas, o evangelista, no slide anterior, já deixou uma dica. Atitude orante. Estar em oração plena. É o primeiro passo. E a gente vai ver outros passos que a gente vai, de certa forma, desenvolver essa firmeza. Essa firmeza está muito alinhada à fé, essa firmeza está muito alinhada à conscientização, principalmente. Nós, espíritas, temos o dever de nos conscientizarmos. Nos conscientizarmos do quê? Da vida alheia? Não. Nos conscientizarmos dos meus erros, dos meus tropeços, dos meus acertos. Quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu possa desenvolver o quê? Uma blindagem interna. E quando eu vou desenvolvendo essa blindagem, porque eu conheço, eu sei quais são as minhas fraquezas, então eu não vou tomar aquela estrada. Porque aquela estrada, o canto da sereia é alto, falar forte no meu coração, nos meus sentimentos, nos meus automatismos, nas minhas ações instintivas. Então, eu vou ter que pensar em um outro trajeto, em uma outra estrada, e como diz, né, a própria oração do Pai Nosso, a gente pede para nos afastarmos do mal, né? Nos afaste do mal, nos afaste das tentações. Só que esse trabalho é nosso. Esse afastar-se, né,
eu que vou ter que ter sabedoria interna para eu poder fazer as escolhas corretas, nos afastarmos, de certa forma, né, desses caminhos pedregosos. Bem-vinda, Rosemary, Nadir também, Cláudia, bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês. Então, essa primeira linha, né, que fala aqui de Paulo a Coríntios, sede firmes e constantes. Outra palavra que chama muita atenção, sempre abundante. Essa abundância tem muito a ver com o Cristo. O Cristo sempre fala dessa abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A multiplicação dos pães e dos peixes é abundância. Então, Jesus vem anunciar um reino sempre abundante, um reino que nada falta, um reino em que nós nos sentimos saciados, nos afastamos, de certa forma, da fome, e de uma fome, a gente se sente, de certa forma, saciado espiritualmente. Eu vou saciar a fome espiritual. Então, essa abundância está muito ligada. E quando a gente trabalha, né, sempre abundante na obra do Senhor, a gente também começa a ser constante espiritualmente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Um outro slide aqui, a gente vai ter um lamento. Isso eu queria falar com vocês. A gente vai ter uma parte aqui da palestra em que a gente vai ver um lamento de um anônimo. Eu encontrei isso na internet, no texto, que ele falava sobre esses inconstantes espirituais. E aí eles fazem como se fosse um ensaio de um anônimo lamentando a própria vida e lamentando a própria inconstância. E eu achei muito forte, porque tocou, de certa forma, pode tocar o coração de muitos, e muitos estarem vivendo alguns trechos do que o texto, né, desse lamento anônimo fala. E ele diz assim, ele começa: qual o problema comigo? Por que eu não consigo ser estável? Por que sempre ocorre um erro de percurso? Por que eu não consigo ser o que Deus espera, ou o que eu mesmo espero ser? Então, quem está olhando agora esse texto e fala assim, eu já me fiz essa pergunta. E eu tenho me feito essa pergunta ultimamente. Então, esse lamento aqui para nós, né? Então, qual é o problema comigo? A gente vai ver que pode ser que descambemos para um fator da culpa, né? Esse texto pode ser, nossa, ele está se sentindo culpado. Mas eu quero que a gente afaste um pouco esse pensamento que pode surgir, esse cara, esse anônimo, ele está culpado, ele está se sentindo culpado. Eu queria afastar um pouco a culpa, colocar um pouco de lado essa culpa e analisar mesmo. Peraí, eu tenho um problema? Qual é o problema comigo? Por que eu não consigo ser estável? Porque sempre ocorre um erro de percurso. Por que eu não consigo ser o que Deus espera, né, o que eu mesmo espero ser? Então, a gente está fazendo uma busca. E a gente quer alcançar o topo da colina. Só que eu não levanto e busco o caminho da colina. Então, por que eu não consigo ser o que eu mesmo espero ser? Qual é o problema comigo? Por que eu não consigo ser estável? Então, a gente começa a ver, de certa forma, algo que a gente vai ter que desmontar em nós. O que nós vamos ter que desmontar dentro de nós? Essa atitude, primeiro, imediatista. A lição primeira aqui não foi um acaso, foi escolhida aqui por mim, justamente para a gente falar do imediatismo. Emmanuel, na lição de abertura, fala devagar, mas sempre. Né? O tempo, quando corre, de segunda a segunda, é tão pouquinho, mas ele vai sempre, e ele vai constante. E no final do dia, ele alcançou lá 24 horas. No final do mês, né? Olha o tempo se acumulando, que vai derrubando dominó a dominó, segunda a segunda. Então, a gente vai encontrar em si, né, material também para responder essas mesmas perguntas do lamento anônimo.
Qual o problema comigo? Porque eu não consigo ser estável. E a gente vai ter que desconstruir aquilo que a sociedade, de certa forma, nos embutiu, instalou em nós. A primeira a gente falou, o imediatismo. Tudo eu quero para ontem, tudo eu quero da minha forma, tudo tem que ser do meu jeito. E a gente vê que quando a gente tenta fazer uma busca espiritual, não é bem assim, não é do meu jeito. Aí a gente falou da atitude orante. Será que a minha atitude de oração é aconselhamento a Deus? Eu estou dando conselho para Deus para Ele resolver a minha vida, enquanto eu tento ficar cômodo? E quando a gente faz, de certa forma, uma releitura cultural e social da minha vida atual, da minha encarnação atual, quando eu vou pegar lá na escola, nos ensinos, na minha caminhada, o que foi me sendo imposto, o que eu fui também, de certa forma, gostando do que foi sendo fornecido e oferecido, quais são as sintonias elevadas que eu consegui captar e quais foram as sintonias baixas que eu acabei captando também. Então, a gente vai ver que é uma sociedade que estimula a competição. É uma sociedade que não está dando certo, troca. E, acima de tudo, é uma sociedade descartável. Daí vem essa nossa inconstância. Somos muito descartáveis. Tudo é descartável. Então, a gente vai largando tudo. Eu vou fazer outra coisa, isso aqui, não. E a gente não consegue se apaixonar, eu acho que a palavra é certa aqui, se apaixonar por um estudo, se apaixonar por uma busca, se apaixonar por uma missão, um objetivo central de vida. Coisa que devemos fazer. Imagine se Kardec fosse inconstante, como algum de nós pode ser, fosse inconstante, falasse assim, agora eu não quero isso não, vou fazer outra coisa, e achasse que tudo fosse descartável, a gente não teria doutrina toda embasada e toda tão bem construída para a gente estudar hoje. Então, a gente olha, de certa forma, agradece a Kardec por não ser uma pessoa com esse tipo de pensamento cultural, e a gente vai ter que desconstruir isso em nós. A gente foi alinhado aqui, tomara que chegue sexta, aí chega sexta-feira, aí tomara que não chegue segunda, e aí de repente chega domingo, eu estou vivendo a segunda no domingo, e eu faço todo esse processo destrambelhado no tempo, eu vivo, eu estou de noite pensando no trabalho, eu estou no trabalho pensando na noite, e nunca vivo um momento. Isso também nos torna seres inconstantes. Essa busca desenfreada por 1 hora, por 2 horas de descanso. Mas descanso do quê? Não, agora não quero falar com ninguém, não quero entender ninguém, eu vou ficar aqui quieto na minha. Aí você fica quieto, mas a sua mente não está. O seu corpo físico pode estar lá sentado, pode estar lá descansando, mas a sua mente está mergulhada nas suas preocupações, a sua mente está mergulhada naquele processo. Então é tudo muito artificial. É um processo, de certa forma, que a gente faz conosco mesmo, me engana que eu gosto. Esse é o processo que a gente faz conosco. Porque a gente não vai na raiz. E a gente tem que ir na raiz para retirar todo esse intrincado processo social e cultural que foi colocado, introjetado no nosso ser. Então, eu sou descartável, qualquer coisa eu tomo outro rumo, e assim a gente vai. E aí a gente já responde, de certa forma, essa primeira parte do lamento. Qual o problema comigo? Por que eu não consigo ser estável? Muitas das vezes é por conta dessa questão cultural que eu vou ter que aprender a desmontar. Vou ter que aprender. Não, peraí, agora eu estou trabalhando. Como é que eu vou fazer isso proveitoso? Como é que eu vou fazer isso de forma apaixonada? Agora eu estou com a minha família. Agora eu estou assistindo. Agora eu estou lendo. Eu ouço muito, não consigo ler. Eu mesmo passo por esse processo. Eu começo a ler, eu chego no meio da página, eu paro assim, peraí, o que eu li? Eu não li.
O meu olho físico leu, mas a mente e o espírito não leu. Porque estava em outro lugar. Em constância espiritual. Não consegue focar. Problema de foco. E como é que eu faço esse foco voltar? Uma técnica que eu deixo aqui, né? Abre um parênteses, que às vezes dá certo comigo. Lê em voz alta, começa a ler. Se não for incomodar ninguém ao lado, começa a ler. E aí daqui a pouco você para, aí você vai ver que engatou. Opa, agora eu não estou perdendo o fio da meada da leitura. E assim a gente vai. Mas tornar o ser constante é um grande desafio? Sim, é um grande desafio, sim. E o lamento anônimo vai seguindo. Por que minha vida é uma sombra do que deveria ser de fato? Por que não mantenho um equilíbrio? Por que, e aqui eu acho uma grande, né, sacada desse lamento é essa terceira linha. Por que aborreço a minha alma? Vocês já pararam para se perguntar por que você aborrece a sua própria alma? Por que eu, Luiz Guilherme, estou aqui aborrecendo a minha alma? Aborrecendo em que sentido? A alma, o espírito, tem consciência do que ele quer. Eu quero me desenvolver nesse fato, eu quero largar esse vício, eu quero saber domar essa má inclinação, eu quero conquistar essa virtude, eu quero exercer melhor a minha leitura, eu quero estudar, né, nesse campo. Olha só, né, a alma está na sua busca, é como se ela estivesse enjaulada. E eu fosse um carcereiro e mantenho essa alma enjaulada, porque ela quer, mas eu também mantenho ela presa. E aí o anônimo faz a pergunta, por que eu aborreço a minha alma? Eu juro que quando eu li esse questionamento, eu fiz e fiquei refletindo, e estou até agora refletindo, e não cheguei numa conclusão do porquê. Por que eu aborreço minha alma? Não sei. Será que é porque os fatores instintivos falam mais alto? Será que é porque eu me distraio facilmente? Por que eu aborreço a minha alma? Por que eu não vou em busca e coloco em movimento a luta para a conquista daquilo que a alma está, vamos lá, pedindo para fazer? E a gente aborrece a nossa própria alma. Porque a minha vida é uma sombra do que deveria ser de fato. Muita gente faz um questionamento, mas eu achei essa linha, né, a mais, eu achei, de certa forma, esse questionamento o mais atrelado à culpa. E, gente, nós damos conta do que é possível dar conta. A Eni fala muito isso. Então, é o que eu estou dando conta no momento. E eu sei que eu poderia ser algo melhor de mim, no mundo paralelo, sim, poderia. Mas eu tenho que valorizar aquilo que eu conquistei. E eu tenho que valorizar aquilo que eu possuo. Isso é outro fator para gerar constância espiritual. Gratidão e valorização daquilo que se possui. Porque o inconstante, ele está sempre em busca. E como a gente falou do saciar a fome, e uma fome que não tem fim, lá no início, então eu vou comprar aquilo. Aí pega, eu quero aquilo, e vai. Né? Vai, mas não usa aquilo que tem, não faz proveito daquilo que tem, não valoriza aquilo que tem, não é grato por aquilo que tem. Isso gera inconstância. Perceber aquilo que você tem e não aquilo que você não tem, perceber aquilo que você possui, utilizar essas ferramentas para o seu desenvolvimento espiritual. Vamos dar um exemplo genérico aqui. Por exemplo, eu só tenho em casa o Livro dos Espíritos. Não tem como eu estudar o Espiritismo. Ledo engano. Ferramenta preciosa. O Divaldo faz isso. Todo dia lê o Livro dos Espíritos. Divaldo Pereira Franco está até hoje lendo. Aí quando ele chega no fim, ele começa de novo no dia seguinte. Lê uns trechinhos, vai lendo, e lê de novo. E vai e começa. Lê um trechinho, conseguiu um tempo, abriu 2 perguntas. Leu 2 perguntas,
né? E assim, Divaldo, né, vai. Quantas vezes nessa encarnação já deve ter lido o Livro dos Espíritos? Mas eu só tenho o Livro dos Espíritos, como é que eu vou estudar Espiritismo? Ora, como não? Não pensa no livro que você não tem. Pensa naquele que você tem. Pensa no material que você tem. Aí eu lanço uma pergunta aqui. Por exemplo, de todos os livros que você tem em casa, quantos você já leu de fato? Quantos você já leu de fato? Não passou os olhos, ler de fato, estudar, aprofundar, tentar entender o que o autor está falando ali. Quantos? Gente, não estou acusando ninguém, porque eu também, né, eu acho que eu não li, sei lá, se eu li 40%, está de bom tamanho dos livros que eu tenho. Está de bom tamanho. Então, inconstância espiritual também está alinhada a essa questão da valorização e da gratidão por aquilo que se tem. Porque enquanto eu tiver um comichão mental dizendo você só vai conseguir conquistar, porque a mente mente a todo momento. E aí ela fala assim, você só vai conseguir aquilo que a sua alma quer quando você conquistar aquilo, quando você pegar aquilo. E aí, quando a gente pega aquilo, pronto, agora eu tenho isso, resolvido. Aí a mente começa de novo a arquitetar, agora você precisa daquilo outro. E a gente vai numa busca artificial e a alma está sendo, de certa forma, enganada, enjaulada, porque eu não a liberto. E aí, como a gente fala ali no anônimo, por que não mantenho o equilíbrio? Porque aborreço a minha alma. É a questão aí, por que eu estou aborrecendo a minha alma? Bem-vindos aos irmãos que estão vindo aí, Maria Ascensão, a Edilene, Sônia Maria Oliveira, Silvio Smith, saudade de Silvio. Então segue aqui o lamento anônimo. Por que clamo e não me ouves? Olha só, né? O anônimo está começando a reclamar com Deus. Por que eu clamo e não me ouves? Porque às vezes sinto tanto abatimento. A angústia consegue apoderar-se de mim, laços de morte têm cercado minha vida, estou aflito, não consigo ter paz, minha tristeza traz minha sentença. Tem um palestrante que faz sempre esse questionamento. Onde está o pai que o filho não vê? Onde está Deus? Eu sempre gosto de lembrar, e isso me traz paz de espírito, que quando a gente está na escola, o momento da realização da prova, se você tem uma prova de matemática, fica aquele silêncio na sala de aula durante a prova. Se alguém fala alguma coisa, o professor até olha, veio. O professor não está falando durante esse horário da prova. Então, a mesma coisa acontece conosco aqui, espiritualmente falando. A gente está na realização da prova. A gente pegou lá, né, papel, caneta, está lá a prova e a gente está fazendo a prova. Que prova eu estou fazendo? Da vida. A prova da vida. E o grande professor, né, a providência divina, Deus, nesse momento silencia. Está silenciado. Se a gente não tiver olhos de ver, a gente nem repara que o professor está aqui. E que às vezes está ajudando. Ajudou com os ensinos, ajudou com o material, está dando dica na prova a todo momento, colocando ajudantes a todo momento, colocando exemplos para se seguir a todo momento. A gente está reclamando que Deus está em silêncio. Cadê você que não me ouve? Olha aí o lamento. Por que clamo e não me ouves? Porque às vezes sinto abatimento. Cair, né? Cada um faz esse questionamento assim. Eu estou sentindo abatimento? Sim, porque inconstância espiritual, quando eu não tenho essa constância, gera muito abatimento. A gente fica abatido mesmo, a gente se sente cansado. A angústia consegue apoderar-se de nós quando a gente está inconstante espiritualmente. Laços de morte, bem forte essa parte do lamento. Tem cercado minha vida, estou aflito, não consigo ter paz, minha tristeza traz minha sentença. Então, pegue bem, principalmente essa questão da angústia.
a angústia se apodera de nós, né? E a gente sente esse abatimento, esse cansaço, por conta de eu não ter uma constância espiritual, de eu não ter uma blindagem, de eu não ter... A gente fala de criar... você tem que criar uma rotina. Aí a gente cria a rotina ao pé da letra. A rotina espiritual, ela é muito diferente de uma rotina de trabalho. Quando eu gero uma rotina de trabalho, eu tenho lá um horário sequencial. E a gente tem rotina também espiritual, mas essa rotina espiritual, ela é tão, às vezes, de forma abstrata que ela pode ser vista, né? Ou seja, vigiar o pensamento 24 horas por dia. Estou fazendo isso? Olha só que complicado. Vigiar o pensamento a todo segundo, a todo momento. Será que eu estou fazendo isso? Vigiar, olhar, orar, estar, de certa forma, em busca do melhor de si mesmo. Então, esse lamento, eu acho que reflete um pouco de nós, reflete quem somos nós. Olha só, mais uma parte desse lamento. Quem nunca interrogou-se? E aí eu já volto aqui. Quem nunca interrogou-se? Se você não está se interrogando, há um problema. Nós temos que nos interrogar, sim. Temos que ter momentos de dúvida. Temos que ter momentos onde eu sinto, às vezes, um vazio. Porque aí a gente repensa a vida. Aí a gente repensa os nortes, repensa as formas. Né? Espera aí, tem alguma coisa errada. Isso aqui, não, então eu vou seguir outro rumo, outro caminho. Aí a gente vai começar a, de certa forma, trabalhar consigo mesmo e com a lei divina. Porque a gente se age dessa forma, a lei reage dessa. Se eu vou agir dessa outra forma, a lei vai reagir diferente. Opa, a gente teve uma mudança de resultados. Então, será que se eu constantemente fizer isso dessa forma, que resultado eu vou ter? Olha aí a gente já está começando a libertar a alma da jaula. Aí a gente já está conversando com ela já está dando ideias, e a gente, né, eu, ególatra aqui, já estou abrindo a jaula para a alma, né, não ficar tão aborrecida. Então, quem nunca interrogou-se? Devemos sim nos interrogar. Será que sou o único? Esse será que sou o único também é fantástico. Porque a gente se questiona mesmo. Será que só eu penso nisso? Será que ninguém está vendo? Gente, está todo mundo iludido? Questionamento. Quem jamais fez esta ou outras questões assim? Por que será? Quem jamais fez esta ou outras questões assim? Por que será que minha fé não mantém estável? Olha aí. Por que será que a minha fé não se mantém estável? Por que ela é vacilante, errante, inconstante? Né? E segue o lamento aqui. Meu desejo é simples, ele termina. E objetivo. O que fazer para ser constante? E aí, o que nós fazemos para sermos constantes? O que devemos realizar? Como devemos fazer? E aí a gente vai tentar usar agora um pouco de Kardec, Emmanuel e Leon Denis para responder isso. Que eu acho que a gente vai conseguir respostas. Antes da gente passar, né, aqui para os livros da doutrina, a gente ainda tem um trecho do Evangelho que eu acho muito significante, em Lucas, capítulo 3, versículo 4. Segundo o que está escrito no livro dos profetas Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse é o momento da anunciação da vinda do Cristo, com João Batista. E segundo, né, aí o evangelista vai falando, o Lucas Evangelista vai dizendo, né, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto. João Batista era a voz que clamava no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E aí eu botei bem vermelho e negrito para a gente reparar e não deixar passar, porque é a principal trecho aqui, ó. Endireitai as suas veredas. Então, esse é o primeiro passo para eu ter constância espiritual. Endireitar vereda, endireitar caminhos. Como assim? O que você está falando?
caminhos internos de conexão com o divino. Porque o que acontece? Quando a gente está na nossa rotina de trabalho, quando eu estou distraído da vida, quando eu estou resolvendo um problema burocrático, material da vida, o espírito não deixa de evoluir. O espírito é você é o espírito. Né? Porque às vezes a gente faz uma dicotomia, eu e o espírito que eu tenho. Não, peraí, você não tem o espírito, você é o espírito. Né? Não tem essa separação. Então, quando eu estou distraído, quando eu estou meio perdido nos meus assuntos, e aí, de repente, vem um estresse e eu quero fazer... Não, eu tenho que sair dessa sintonia. Eu estou ficando mal, estou ficando angustiado, estou ficando desequilibrado, estou perdendo minha constância. E aí eu tento fazer um momento de prece, de leitura. Aí que entra as veredas do profeta Isaías, João Batista, dito aqui por Lucas, o evangelista. Quando eu tenho essas veredas, esses caminhos, essas sintonias limpos, eu consigo fazer uma conexão divina, banda larga, 5G, e consigo me acalmar. Mas quando essas veredas estão sujas, quando elas estão cheias de mato, quando elas não estão bem cuidadas, quando eu não sei o caminho, eu tento fazer essa conexão e é difícil. Eu tento fazer uma prece e não sai a prece. Eu tento fazer uma leitura, não consigo, porque está tudo a hora desconcentrando. Porque esses caminhos, essas conexões que levam ao divino, à providência divina, estão bloqueados. E aí entra o que diz o evangelista e o profeta. Endireitai as suas veredas. A gente tem que endireitar essas veredas, esses caminhos, essas conexões, para que eu tenha um momento de dificuldade qualquer, eu possa fazer uma conexão rápida com Deus. Não uma conexão de escada, né, de 20 anos atrás, mas uma conexão 5G, onde, fibra ótica com Deus. Está limpo, a vereda está limpa. Certo? E aí a gente entra aqui nas questões do Livro dos Espíritos para poder elucidar isso tudo, né? Esse monte de conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Questões 466, 67, 68 e 69. Então, vou ler alguns trechos aqui, começando pela 466, que esse grupo de perguntas está no livro 2º, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque é outra forma de ser inconstante, como eu não estou fazendo conexões superiores, como eu falei agora, só estou fazendo conexões com coisas que não valem, com vibrações que não valem, com vibrações atrasadas, com espíritos atrasados, então eu também vou ter a influenciação desses espíritos atrasados sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. Não é preponderante, eu estou deixando me levar. Eu sou influenciado, como diz aqui o título. E na questão 466, Kardec pergunta o seguinte: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus permite isso? E aí os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passa pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. Então, a missão dos espíritos superiores é colocar todos nós em um bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal. E os espíritos inferiores, eles não têm essa missão, mas eles acabam, pegando carona. Opa, esse cara está pensando, o mesmo pensamento de ódio que o meu. Vou colar nele, porque eu gostei da forma como ele fala, como ele pensa sobre essa atitude maquiavélica que eu estou tentando também agir. É assim. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras você o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia.
mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Fantástico. E a resposta dos espíritos, não sei se vocês repararam na primeira e na segunda linha, né? Quando eles respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância. Olha aí, a constância dos homens no bem. Então, a todo momento, nós estamos sendo provados nessa constância no bem. E a gente está sendo inconstante, a gente está rateando, a gente está falhando, está assumindo a voz espiritual. Na hora não sai. E a gente vê que os espíritos superiores, eles estão a fim de nos ajudar, eles não estão nos abandonando. Eles querem que a gente vença. Eles querem que a gente caminhe. Isso daí é um exercício coletivo de fraternidade. Só que se eu não estou afim, eu estou pensando, né, em ódio, eu estou pensando em melancolia, em tristeza, em vingança, em aquela pessoa não fez do jeito que eu queria que ela fizesse, aquele meu amigo, né, não me liga há mais de não sei quanto tempo, e eu estou fazendo essas conexões, e aí vai ver o espírito, é mesmo, ele não liga, né? Você lembra aquela vez que ele falou aquela coisa? E vai insuflando mal. E aí a gente vai ficando realmente inconstante. Não tem como eu manter uma constância espiritual positiva, numa sintonia elevada, se eu estou nessa vibração negativa. Então, desfazer esses laços de sintonia vibratória, de baixas, é um passo importante para a gente manter uma constância espiritual. Ah, mas eu tenho uma má inclinação, eu tenho um vício que é complexo. E aí, realmente, a gente precisa de ajuda, às vezes ajuda mesmo de psicólogos, ajudas, né, de familiares, de pessoas confiáveis no nosso meio íntimo, nos nossos afetos, para poder falar, e olha, me ajuda, porque isso aqui está me atrasando. Eu estou enjaulando a minha alma por conta dessa má inclinação, não estou conseguindo saída, eu preciso de ajuda, eu não consigo me dominar a mim mesmo aqui. Eu sei que Kardec fala para a gente domar as más inclinações, mas essa má inclinação, ela está feroz demais. Ela está acabando comigo. Ela está me destroçando. E a gente precisa realmente de ajuda. E é prece, evangelho, né? Culto no lar, água fluidificada, passe, autopasse, e por aí vai. E por aí vai. Questão 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Olha aí, será que nós podemos nos libertar das influências dos espíritos que nos impelem ao mal? Sim, dizem os espíritos, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, né, a gente pode sim, porque se eu tiver com desejo, se eu tiver com pensamento corriqueiro, recorrente, pensamento em looping, rodando aqui na minha mente, vai ter um espírito insuflando para que você mantenha aquele pensamento. Forma pensamento, eu tenho que saber, opa, não, essa forma de pensamento aqui eu não quero mais. Como é que eu vou estourar esse balãozinho de pensamento, né, igual da Turma da Mônica, da revista Quadrinho? Como é que eu vou explodir esse balão para que eu não possa ser insuflado por aí? Eu costumo brincar que a gente oferece para os espíritos tomadas em nós. E se ele tiver o mesmo padrão, né? Tem o padrão americano, tem esse padrão novo de 3 pinos da tomada elétrica, né? Então tem esse de 3 pinos, tem o de 2 pinos, tem o padrão americano, tem o padrão europeu, que são achatados e com outro pininho, não tem? Então nós oferecemos ao mundo espiritual diversas tomadas dessas. Se o espírito tiver a mesma plug que você tem lá, ele vai conectar e vai ficar na sua onda ali. Se você fornecer o mesmo padrão de tomada para aquele espírito, ele vai conectar e vai ficar na sua vibração. Ah, mas isso então, ele está fazendo por quê? Porque eu estou deixando. Porque eu estou permitindo. Questão 468 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? O que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável como o gato
espreita o rato, dizem os espíritos. Então, os espíritos que, né, nos influenciam, eles, né, se eu tiver venci, agora eu não tenho mais esse tipo de conexão, ele vai fazer essa conexão comigo? Não. Né? Porque aí você já não oferece aquela faixa vibratória, aquela faixa de sintonia, para que ele se adeque a você. Mas ele está esperando. Poxa, ele parou de me fornecer o plug energético que eu ficava lá plugado com ele. O que eu vou fazer? Então vou esperar um pouco. Vamos ver se ele daqui a um dia, uma semana, ele, de repente, tropeça e aí eu volto a me alimentar. Eu gostava tanto dessa troca energética que eu tinha com ele. Não é que o espírito é mau, não. Eu não estou falando de obsessores com ideais de vingança. Obsessores oportunistas. Ia lá, ele voltou, vou poder conectar. E faz a conexão de novo, inconstância. Pela minha inconstância, eu fico ganhando o obsessor que está lá, conectando, desconectando, conectando, desconectando. Né? Muito bem. Questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Opa, é uma pergunta que eu gosto, porque Kardec, quando é direto assim, eu gosto muito. Então, como a gente faz para fazer essa desconexão? Ou seja, para nos tornarmos pessoas constantes espiritualmente, também poderia ser a mesma forma de pergunta. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na tua fraqueza. Essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é assim que termina a oração dominical do Pai Nosso? Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí a gente vê que isso tudo aqui é um exercício nosso. Eu é que tenho um exercício, um dever de casa para não cair na tentação e para eu me afastar do mal. Certo? Então, lembrando a primeira linha, pratique o bem, coloque toda a confiança em Deus. Faça os seus estudos, suas leituras, de forma apaixonada. Não como se tivesse, agora eu vou ler um pouco, porque disseram que eu tinha que ler. E aí está lá lendo. Só que não estou afim. Gente, existem inúmeras formas de estudar o Espiritismo. Se você tem dificuldade de ler, pega a palestra, estudos de livros. É só procurar estudo do livro, né? O Céu e o Inferno na internet. Aí você vai acompanhando com a pessoa ali. Agora tem estudos online aos montes que podem ser realizados. E vai acompanhando com uma turma. Olha que bom. Mas faça de forma apaixonada, porque a gente está fazendo de forma fria. E a forma fria de fazer as coisas espirituais não nos torna constantes espiritualmente falando. A forma como diz, o Rossano sempre lembra isso do Antigo Testamento. Os mornos serão vomitados. Então você não coloca paixão, devotamento, coração, brilho nos olhos na sua busca espiritual. Poxa, né? Tem gente que a gente olha, às vezes, na vida e fala, nossa, como aquela pessoa é feliz. E tem condições similares às nossas, às vezes é um vizinho, né? Não tem casas, não tem carros, nada. E aquela pessoa é feliz, aquela pessoa está vivendo esse isolamento agora, uma felicidade. E a gente até acha, tem coisa ali. Não, é porque ela é constante espiritualmente. E eu estou inconstante. Lembro daquilo tudo que a gente falou essa noite. Valorizar aquilo que tem, não ficar pensando naquilo que não tem. Peraí, eu tenho esses livros aqui, olha que bom. Eu não tenho dinheiro para mais. Então eu vou me dedicar a eles. Olha, deposita o coração aí. Né? Na questão do... A gente terminou as questões do livro dos Espíritos. Deixa eu botar aqui os slides. E a gente já está finalizando. E a gente tem lá também, para esse material de estudo dessa noite, quem tiver o livro, ou então é só colocar lá na internet, Fonte Viva,
capítulo 61, depois vocês vão encontrar, sobre nunca desfalecer. É a lição de Emmanuel. Nunca desfalecer. E ele abre assim a lição. Nunca permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da autoiluminação. Ah, mas eu estou doente de cama, como é que eu vou fazer alguma coisa? Ora, vai fazer oração, faz prece, tenta fazer leitura, faz o que tiver dentro das suas possibilidades, mas faça. Não fica assim, se eu pudesse andar, se eu pudesse sair, aí eu faria. Aqui de casa eu não consigo fazer nada. Consegue? Vamos para um grupo de oração, não sei. Né? Liga para os amigos e fala, olha só, como é que você está? Ligar para as pessoas. Para de mandar recadinho só no Zap. Pega o telefone, liga para a pessoa e conversa um pouco. Mas não é para falar mal dos outros, nem de como está ruim. É para elevar a sintonia do próximo e a sua própria. Porque às vezes a gente pega o telefone para ficar falando mal de um terceiro, ou para dizer como está brava a situação, como é triste a situação que está vivendo. Não! Para ter constância espiritual, eu tenho que ter uma aclimatação, né? Eu tenho que ter um clima favorável para esse desenvolvimento espiritual. Senão, não rola, não vai em frente. Não vai em frente. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Sempre teremos. Porque a gente, às vezes, está pensando assim, eu só vou ser constante espiritualmente quando os meus problemas terminarem, quando eu não tiver dificuldades, quando eu estiver tranquilo. E não é assim. Tanto é que Emmanuel fala assim, atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Então, atrás de cada problema, vem outros problemas. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar, aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos de mil naturezas estranhas, para que vença inibições fora de ti. Aprendas a superar as tuas limitações. Então não chore, tá difícil. Não, eu tenho um desafio. Opa, como é que eu vou vencer esse desafio? Eu acho tão engraçado quando a monja fala, a monja Coen, né? Não sei se alguns acompanham, a monja Coen fala, olha, todos nós vamos morrer, que delícia. Olha só a leitura leve da morte para ela. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar, que beleza, que delícia. E realmente é um outro desafio, um outro cenário. Saímos da nossa acomodação. Enquanto a comunidade terrestre não se adapta, a comunidade terrestre, ele está falando de nós todos, né, coletivamente, não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Então, meus amigos, olha aí, vamos acabar respirando lágrimas inquietantes, gestos impensados, reativos. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do crescimento espiritual. E aí ele segue a lição, vocês podem depois pegar essa lição, é do capítulo 61 do livro Fonte Viva, que vai falar sobre a gente nunca desfalecer. E chegamos, então, na nossa conclusão com Leon Denis. Leon Denis, no capítulo 20 do livro Problema do Ser e do Destinador, capítulo 20, intitulado A Vontade, deixa eu colocar aqui, hein? Ele fala algo que eu acho que tem que ficar marcado em nós essa noite, que é: sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores, e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes,
e saber querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer o retardamento, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Olha aí, igual a monja, né? Olha, nem a morte a gente vai temer mais. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Esse eu inferior e frágil está lá, naquela jaula que a gente conversou. Está lá naquela jaula. Vamos conquistar isso aqui, ó, o domínio sobre nós mesmos. Sabendo que, como lá no início, temos que ter energia e constância. Às vezes a gente fica triste, não está dando, está difícil. Não. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque é preciso. É preciso. Não se adeque aos padrões do mundo. Não, faça a sua busca espiritual intensa, apaixonada. Não uma paixão, né, obsessiva, mas uma paixão, sabe, onde você tem brilho nos olhos para poder, nossa, olha que legal, olha que bom, olha só, a gente pode ajudar, a gente tem essa possibilidade. E não tem como fazer, mas nós estamos juntos, vamos tentar achar uma solução. É por aí, gente, é por aí. A constância espiritual, ela vem desse exercício. Não deixa a melancolia te vencer. Não deixa o sentimento de ingratidão te vencer. Não permita que aquela construção social e cultural, desde a infância, que você tem que sempre conquistar, competir, vencer, te vença. Porque a gente vê que o mundo não é assim. O mundo só está reservado ao primeiro lugar para todos? Espera aí, então só um vence? Não. O mundo fraterno todos vencem. O mundo fraterno todos são irmãos, conseguem trocar figurinhas, conseguem, de certa forma, transpor, transcender. Criem as suas blindagens internas. Oração estadorante, como a gente falou. Eu estou varrendo a casa. Eu não tenho tempo para fazer prece porque eu cuido da casa o dia inteiro. Olha, quanto tempo para fazer prece? Está varrendo a casa? Está com pensamento em Deus, está pensando coisa boa. Não está pensando, ai, que saco, tem que varrer, está sujo. Que incômodo. Não, está varrendo, está pensando nos mistérios dos cosmos. Está passando um café, está depositando amor naquele café. Está lavando uma roupa, está fazendo uma prece por alguém que está precisando. E assim a gente vai, e assim a gente segue. Então, finalizamos. Eu agradeço a todos, aqui, né, Edilane, a Fabiana, eu que agradeço vocês todos, o carinho, a confiança, Nadir, Ana Cristina, Lília, Alan Marcos, eu que agradeço o carinho, eu que agradeço o espaço, né, que a Edilane pôde fazer o convite e a gente pôde aceitar, para poder compartilhar um pouco do que a gente pensa e das nossas dificuldades. Não pense assim, nossa, que maravilhoso, ele deve ser constante espiritualmente, deve ser, né, um raio de sol. Não é assim, porque justamente essa reflexão surgiu quando eu estava sendo inconstante espiritualmente, e ainda estou lutando por isso. Então, eu acho que assim, nós nos identificamos com essas dores, com essas inconstâncias. E eu acho que buscar, porque quando a gente está no estado constante do espiritual, a gente, nossa, eu quero manter isso para sempre. E é difícil, mas tem possibilidades. É se querer, é colocar energia e vontade, como disse Leon Denis. E a gente consegue, sim, vencer esses percalços. Desculpe o avançar um pouquinho dos minutos,
Então, a gente, nesse momento, se envolve em prece. Vamos lembrar daqueles irmãos, né? Aí no seu pensamento, lembre daqueles irmãos que estão precisando, que às vezes estão passando por processos traumáticos nesse momento da pandemia, ou então processos de saúde complexos, aqueles que às vezes estão com uma cirurgia marcada, estão internados no hospital. Vamos lembrar desses. Vamos lembrar também daqueles, né, que incorreram nos erros da vida, às vezes que estão nos presídios, às vezes que estão nos presídios de certa forma, não tem condição de certa forma, fazer essa busca espiritual que a gente tem feito, né? Não consegue se conscientizar. Vamos rezar pelos ignorantes e pelo nosso parte ignorante também, que carregamos ainda um fardo muito pesado. Que possamos deixar, então, nesse momento, as nossas quinquilharias mentais de lado e nos emanar, nos abraçar fraternalmente nessas energias positivas e salutares que podemos, sim, entregar um ao outro. Portanto, Senhor, agradecemos essa noite, esse momento, agradecemos a vida que temos, aquilo que possuímos. Gratidão deve ser sempre o foco da nossa vida. Somos gratos por conhecer a doutrina espírita, gratos por nos conhecermos aqui e podermos trocar um pouquinho dessas palavras de incentivo. Que possamos, assim, estar unidos, coração a coração, mantendo a boa nova acesa, vibrante, sempre na busca do mais alto, do mais belo e das harmonias e conexões divinas devidas. Fica conosco, Senhor. Lembra daqueles que tanto necessitam, aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento, aqueles nossos familiares que já desencarnaram, seja de forma recente, ou às vezes já há muito tempo, que possamos lembrar deles também, aquele a qual faz tempo que eu não devoto um pouco do tempo do meu pensamento numa vibração positiva. Às vezes não desencarnou recente, mas desencarnou décadas atrás. Possamos também vibrar por esses que às vezes são esquecidos no tempo e na história. Que eles também prossigam na sua jornada espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, e uma noite de muita luz, muita energia e constância espiritual. Que assim seja, graças a Deus.